O ano mal começou e nós já estamos presenciando um avanço inacreditável em termos de desenvolvimento web. A forma como desenvolvemos sistemas web está mudando totalmente. As tecnologias já estão sendo construídas pensadas no desenvolvedor, são bem menos verbosas que as tradicionais e o desempenho é inacreditavelmente melhor. Mas nesse mar de tecnologias sendo lançadas, qual eu devo escolher para me destacar no mercado? Nesse vídeo eu trago 7 frameworks para ficar ligados em 2025 na área de desenvolvimento front-end e que pode te dar um emprego. O Roadmap.sh, um site que dá instruções de boas práticas de desenvolvimento em todas as áreas de desenvolvimento, mantido em um repositório open source no GitHub e constantemente atualizado pela comunidade, lançou no começo do ano um artigo sobre os top 7 frameworks baseado em alguns critérios. Esses critérios são: critério 1, desempenho. O framework lida bem com cenários do mundo real, incluindo tempos de carregamento de página, velocidade de renderização e uso eficiente de recursos. Critério 2, popularidade e suporte da comunidade. Existe uma grande comunidade em torno do framework? É fácil encontrar tutoriais, fóruns e ferramentas de terceiros? Critério número 3, curva de aprendizado. A estrutura é fácil de aprender para novos desenvolvedores? Critério número 4, ecossistema e extensibilidade. A estrutura oferece um ecossistema robusto de bibliotecas, plugins e ferramentas para estender a sua funcionalidade? Critério número 5, escalabilidade e flexibilidade. A estrutura pode lidar com projetos pequenos e grandes? É flexível o suficiente para suportar diferentes tipos de projetos, desde aplicativos de página única até soluções empresariais complexas? E o último critério, preparada para o futuro. A estrutura é ativamente mantida e está em evolução? Permanecerá relevante nos próximos anos, com base nas tendências? Então cada um dos frameworks que eu vou citar nessa lista vai receber uma nota para cada um desses critérios. E no fim vai ser calculado em um score total e é assim que nós vamos poder ranquear. Lembrando que é difícil dizer qual é o melhor framework, sem saber o seu objetivo final, o contexto, as características do projeto e até da equipe, mas o objetivo dessa lista é ranquear os frameworks pelo que eles oferecem, o que aumenta a sua chance de conseguir um emprego caso você domine algum deles. Sem mais delongas, vamos lá. Em 7º lugar está o Qwik, um framework emergente que tem como foco principal a performance. Ele utiliza uma abordagem inovadora chamada de Resumable, onde basicamente ele só carrega o necessário para a primeira renderização da página, resultando em tempos de carregamento quase que instantâneos. Então, aqui no site do Qwik, dando uma olhada bem por cima, ele mostra aqui um pouco sobre como ele propõe esse novo modelo. Então, ele diz aqui que esse console log que nós estamos vendo aqui, ele nunca vai ser executado. E ele explica aqui embaixo porque o Qwik pula o hydration. Bom, o que é o hydration? Então, a principal prioridade do navegador é carregar o HTML e o CSS puramente. Em seguida, o JavaScript é baixado pelo navegador. Os eventos do JavaScript são então acoplados ao seu HTML. E é isso que vai tornar a página dinâmica e interativa. No Qwik, ele propõe pular essa parte e só carregar o JavaScript à medida que o usuário interage com a página. Isso dá então um ganho de desempenho na primeira renderização da página, que dando mais uma olhada no site, ele deixa bem explicado visualmente que o processo de hydration leva bastante tempo. E aqui na última frase ele diz que o JavaScript só é baixado e executado quando necessário para a interação do usuário ou renderização. Aqui ele mostra mais alguns tópicos que eu não vou me aprofundar, porque o principal do Qwik, com certeza, é esse novo conceito de Resumability. Em 6º lugar, nós temos o Solid.js. Lançado em 2018, ele se destaca pela sua extrema rapidez, ele não utiliza um DOM virtual, assim como nós temos no React, mas sim um conceito novo de reatividade refinada, o que faz com que ele seja super veloz nas atualizações de interface. Na minha opinião, quando se trata de desempenho de aplicações mais complexas, o Solid.js é a melhor solução disponível no mercado. Os testes de benchmark estão sempre apontando o Solid.js como mais performático de rapidez na renderização da página. Então, se a gente der uma olhada aqui no site do Solid.js, ele destaca aqui alguns pontos. Primeiro, a questão da performance, um poderoso, prático e produtivo. E vale destacar também aqui um ponto
que o tamanho dele é só 7 KB. Mas aqui à frente ele mostra um pouco da sintaxe do Solid.js, e se você olhar bem rápido, você vai achar que isso é React. A sintaxe dele é muito familiar e é muito parecida ou idêntica com a do React. Então, para você que já vem de um framework tradicional como o React, você não vai ter grande dificuldade de aprender sobre o Solid.js. Aqui ele explica um pouco também dessa reatividade refinada. Toda a parte do Solid é construída em cima de primitivos simples do JavaScript. Então nós vamos percebendo que as tecnologias mais novas estão apostando em ganho de performance. Em quinto lugar, o Svelte, um framework que também não utiliza o DOM virtual, assim como o Solid.js, mas sim compila o código em tempo de construção. Isso faz com que as aplicações criadas com o Svelte sejam super rápidas e leves. Diferente dos dois frameworks já mostrados aqui nessa lista, o Svelte já tem uma participação sólida no mercado e já é utilizado por grandes empresas como a Apple, Spotify e até o nosso querido Stack Overflow. O diferencial do Svelte é ter uma sintaxe muito fácil. Então, dando uma olhada aqui no site do Svelte, ele destaca aqui que já é utilizado por grandes empresas, destaca aqui também que já tem uma grande comunidade em volta do Svelte, e lá no finzinho do site ele fala que o Svelte é patrocinado pela Vercel. A Vercel é uma empresa que tem ganhado grande espaço por oferecer um sistema de deploy de aplicações na nuvem e tem ganhado muita popularidade. Bom, se viermos aqui, ele tem uma seção chamada tutorial e aqui ele vai mostrar um pouco da sintaxe do Svelte e ele dá aqui mesmo um passo a passo de como utilizar e podemos ver que a sintaxe é extremamente clean. E o interessante é que ele não te dá o código completo, ele te explica aqui do lado como completar o código e te encoraja a digitar com as próprias mãos, ou seja, você não pode nem copiar e colar, porque eu tentei fazer isso, para você ir sentindo o gosto. E isso aqui funciona muito, eu gostei pra caramba do Svelte. Ele realmente mostra que com poucas linhas de código é possível criar elementos funcionais de complexidade simples ou até média. Em quarto lugar temos o Astro, um framework incrível para a construção de sites estáticos. E ele tem uma coisa muito inovadora, que ele permite que você utilize diferentes frameworks dentro de um mesmo projeto, mas ele carrega apenas o essencial, que melhora ainda mais a performance do Astro. Assim como o Svelte, o Astro também já é amplamente utilizado por grandes empresas. Vou dar aqui como exemplo a Google, a Microsoft e até a Porsche. O Astro utiliza um conceito de Server First. Os componentes são renderizados no servidor, então é enviado um HTML leve e comprimido para o navegador, que dá um incrível ganho de desempenho na renderização do site e tira a responsabilidade de renderização do site da sua máquina. Mas para mim, o mais interessante do Astro é esse conceito de flexibilidade máxima, que ele te dá a possibilidade de utilizar componentes escritos em outros frameworks, já pensando que você já tem um projeto lá pronto, você não quer fazer o código tudo de novo, então você pode simplesmente reaproveitar o que você já escreveu. Isso é, as tecnologias já estão pensando em economizar o seu tempo ao máximo. O Astro já é compatível com o React, Vue, Svelte e também o Solid.js, que são frameworks que nós já mostramos aqui nessa lista. Entrando agora no top 3, começamos com o Angular, um framework muito robusto, desenvolvido pela Google. Ele é a escolha certa para projetos grandes, pois oferece muitos recursos prontos para uso, como injeção de dependência e o roteamento. Esse é pessoalmente o meu favorito, é a tecnologia que eu sou especialista e que eu utilizo no meu dia a dia no trabalho. Por ser desenvolvido pela Google, o Angular já tem uma grande vantagem, pois ele tem uma grande popularidade e suporte da Google. É a melhor opção no mercado para a construção de aplicações empresariais, que são as que costumam se tornar muito grandes e complexas em termos de lógica e de quantidade de componentes. Utilizando boas práticas de código, é possível fazer essas aplicações construídas com Angular terem uma performance incrível, que deixa o Angular sempre entre os top frameworks baseados em JavaScript quando se trata de benchmark. O Angular 2, que é como nós chamamos a versão do Angular lançada após o AngularJS, que é um framework totalmente diferente, foi lançado em 2016 e a popularidade e a comunidade do Angular cresce até hoje, o que nos faz acreditar que o Angular vai continuar no top por muitos e muitos mais anos. Em segundo lugar, o React. Uma curiosidade sobre o React
é que ele não é um framework, e sim uma biblioteca. Para você ter todas as funcionalidades que você precisa para a construção de uma aplicação, como por exemplo, data fetching e roteamento de páginas, você precisa de um framework construído exclusivamente para o React. Por exemplo, o Next.js ou o Remix. O React é com certeza uma das ferramentas mais utilizadas no mundo. Criado pelo Facebook, o React é conhecido pela sua flexibilidade, pela grande quantidade de bibliotecas que o acompanham. O React apostou no conceito de componentização e reusabilidade do código, que deu muito certo e foi o que tornou o React tão popular. Também introduziu o conceito de hooks e gerenciamento de status, que acabou virando um padrão de desenvolvimento e são conceitos utilizados por muitos outros frameworks. Por usar conceitos diferentes, o React pode ser um pouco complicado no começo, mas depois que você aprende e ganha a prática, ele se torna muito mais simples. A maioria dos sites que você utiliza no dia a dia, como Instagram e WhatsApp, e até mesmo o Facebook, são desenvolvidos com o React. É com certeza a tecnologia mais sólida disponível no mercado. Em primeiro lugar, temos o Vue.js, o framework mais popular e mais amado pela comunidade. Sua facilidade de uso, excelente performance e uma comunidade muito engajada fazem do Vue a escolha número 1 quando se trata de desenvolvimento web. O mais interessante do Vue para mim é que ele foi desenvolvido por um único desenvolvedor, Ivan Yu, e hoje o framework é mantido por ele e por uma equipe dedicada. O Vue.js acabou se tornando uma opção melhor que o React, se tratando de programação reativa e performance. Os componentes do Vue.js são escritos utilizando HTML, CSS e JavaScript puramente. Torna a curva de aprendizado muito baixa caso você venha do básico e esse seja o seu primeiro framework. Olhando aqui o site do Vue.js rapidamente, se a gente olhar aqui esse componente, a gente percebe que ele foi escrito puramente com JavaScript e HTML. Se você vem do básico, aqui não tem nenhuma novidade para você e você vai ter extrema facilidade de aprender o Vue.js. Aqui um pouco mais para frente, ele dá um exemplo também utilizando o CSS. Então, mais uma vez, nada de novo caso você venha do básico. Então, essa facilidade de escrever o código tornou o Vue.js muito popular. Então, o nosso grande vencedor foi o Vue.js. Será? No começo desse vídeo eu deixei bem claro que o objetivo final seria ranquear os frameworks pela probabilidade que ele tem de te fazer conseguir um emprego. E essa tabela, apesar de mostrar os melhores frameworks baseado naqueles requisitos que a gente viu no começo do vídeo, ele não leva em consideração a empregabilidade de cada um. Essa pesquisa do Stack Overflow, realizada com quase 50 mil desenvolvedores no mundo inteiro em julho de 2024, mostra que 39,5% de todos os programadores profissionais trabalham com React. Isso é, não só na área de desenvolvimento web, mas em todas as áreas da programação. Esse número é muito grande e mostra que o mercado ainda está muito voltado para desenvolvedores React. Embora muitas tecnologias promissoras estejam surgindo, elas ainda se encontram num estágio muito inicial em relação a suporte da comunidade e ecossistema. Esse outro gráfico mostra que até 2024, no Stack Overflow, o framework com mais questões criadas na plataforma foi o React. Apesar como alguns frameworks aqui, por exemplo, o Angular e o Vue.js, terem apresentado uma leve subida e o React ter apresentado uma queda brusca, ele ainda é indiscutivelmente o framework mais popular e mais amplamente utilizado. Além disso, todos os frameworks mais recentes que a gente viu nessa lista têm a sintaxe muito próxima ou idêntica do React. Portanto, se você quiser migrar do React para outro framework, você vai ter bastante facilidade. Logo, se você quer conseguir um emprego em 2025 como desenvolvedor front-end, o React é o seu amigo. E, portanto, é o grande vencedor aqui da nossa lista. Bom, e queria só lembrar que, caso vocês queiram ter uma análise mais detalhada das notas que cada framework ganhou em relação a esses critérios aqui, eu deixei um post aqui no meu site, tá? Então aqui vocês têm um artigo completo e vocês têm também cada nota que cada framework ganhou em relação àqueles requisitos, ok? Qual desses frameworks você já utilizou ou pretende utilizar? Deixa aí nos comentários. Não esquece de ativar o sininho para ficar de olho em mais conteúdos sobre desenvolvimento front-end e até a próxima.